Sejam bem-vindos ao nosso módulo Espiritualidade em João. O nosso texto de hoje é João, capítulo número 5, do verso 1 ao verso de número 47. Antes de começarmos a exegese e explicação do nosso texto, deixe-me falar um pouco sobre a seção em que o nosso texto está inserido. A partir do capítulo 5, João começa um novo bloco, uma nova seção que vai até o capítulo número 10. Esse terceiro sinal, que é registrado no capítulo número 5, vai dar início a um novo ciclo do ministério público de Jesus antes da sua crucificação. Então, nessa etapa do seu ministério, João vai fazer a citação de vários festivais que Jesus participou. Observe já no primeiro versículo do capítulo 5, como João apresenta, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. No capítulo de número 6, verso número 4, ele vai dizer, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. O mesmo acontece no capítulo 7, verso de número 2, ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Temos também no capítulo 10, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. João vai chamar a atenção do leitor principalmente para os conflitos que foram se intensificando ao ponto de levar Jesus à crucificação. Então, quando ele menciona essas festas, ele vai focar principalmente nos motivos que levaram à intensificação dos conflitos e, consequentemente, ou posteriormente, à crucificação do próprio Senhor Jesus Cristo. Observe aqui, a partir do capítulo 5, João vai desenvolver ou vai selecionar 4 sinais para demonstrar a mesma verdade. Qual a verdade? De que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, e ele vai intercalando esses sinais com os discursos. Então, você tem na tela essa organização, onde, primeiramente, temos os sinais, nessa primeira coluna, a água transformada em vinho, segundo sinal, a cura do oficial, a cura do filho do oficial, terceiro sinal, a cura do paralítico de Betesda, quarto sinal, a multiplicação dos pães, quinto, a caminhada sobre as águas, sexto, a cura do cego de nascença e o sétimo, a ressurreição de Lázaro. Para cada sinal, você tem um discurso, um bloco, onde os temas centrais do sinal serão desenvolvidos nesses discursos. Temos, então, o primeiro discurso falando sobre o novo nascimento, nós já vimos isso. O segundo discurso falando sobre a água da vida, o capítulo 4. O terceiro, o Filho Divino. O quarto, o Pão da Vida. O quinto, o Espírito que dá vida. Sexto, a luz do mundo. E o sétimo, o bom pastor. Nós temos destacado isso, é importante que você consiga, ao longo da leitura, perceber essa relação. Como que o discurso desenvolve os temas que são apresentados dentro ou através de cada sinal. Só para que você se situe dentro dessa sessão, que vai até o final do capítulo 9, eu vou apresentar para você quais são os eventos que foram registrados e de que forma o texto está organizado. Você pode perceber que os temas que estão sendo utilizados aqui são os temas que você encontra na sua própria Bíblia, naquela epígrafe que é colocada no texto bíblico. A intenção é simplesmente mostrar para que você tenha uma noção dos eventos que foram registrados nessa próxima sessão em que o nosso texto está inserido. Temos, portanto, a cura de um paralítico, a resposta de Jesus à oposição, a alimentação dos 5.000, Jesus anda sobre as águas, o discurso sobre o pão da vida, opinião dividida, iniciativa dividida, ceticismo e incerteza, festa das cabanas, a mulher surpreendida em adultério, o debate de Jesus com os judeus
e, por fim, Jesus cura um cego de nascença. Esses, então, são os eventos ou aquilo que nós temos nessa próxima sessão. Podemos destacar também alguns temas que são tratados dentro dessa próxima sessão. O primeiro tema é a identidade de Cristo. Esse tema já vem sendo tratado desde o início e esse tema converge para o objetivo de João, de todo o Evangelho. Nessa sessão, Jesus é apresentado como Filho de Deus, que veio do Pai. Ele é o Cordeiro Pascual, é o verdadeiro maná, a água da vida, a luz do mundo, o bom pastor e o grande eu sou. Outro tema também que vai ficar muito claro nessa próxima sessão é a rejeição de Jesus como Filho de Deus. Essa rejeição vai acontecer por parte do próprio povo de Deus. Os judeus não receberam de boa forma a declaração de Jesus de ser igual a Deus. Dentro da linguagem que Jesus vai usar nessa sessão, os judeus não reconhecem a necessidade deles pelo verdadeiro maná, nem muito menos podem admitir que Jesus é o pão da vida, ou a luz do mundo, ou que ele seja o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eles não somente não são capazes de reconhecer essas verdades, como eles tramam como tirar a vida de Jesus. Um terceiro tema que será desenvolvido nesse bloco aponta para a obra do Filho. Jesus veio para dar a vida aos espiritualmente mortos e visão para os espiritualmente cegos. Os beneficiários são aqueles que respondem ouvindo suas palavras e aceitando as obras de seu Pai. Em toda a sessão, Jesus continua a oferecer a sua oferta de vida a todos aqueles que creem. Ele demonstra que esta oferta só pode ser aceita por aqueles a quem o Pai atrai e a quem ele dá visão ao ouvirem a sua palavra. Ao mesmo tempo, o Filho veio para julgar aqueles que deixam de dar ouvidos à sua palavra. No início da sessão, ele anuncia que o Pai confiou todo o seu julgamento a ele. Observe como isso vai ficar claro, por exemplo, no capítulo 5, que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. E então, no final da sessão, ele condena os fariseus por pensarem que tem visão espiritual à parte dele. No verso 39 do capítulo 9, ele vai dizer o seguinte: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Esses são alguns temas que serão tratados na sessão que vai desde o capítulo 5 até o capítulo 10. Vamos então trabalhar o nosso texto, João, capítulo número 5, do versículo 1 até o versículo de número 47. O texto começa da seguinte forma: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Um pouco depois de completar o seu primeiro circuito ministerial, Jesus agora viaja para Jerusalém para participar de um festival. Diferentemente de outros lugares, aqui João não faz questão de destacar o nome do festival. Nós vimos agora há pouco como ele vai intitulando os festivais em que Jesus estava participando. Aqui João não tem essa preocupação. Verso de número 2, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. João descreve um tanque chamado Betesda. Betesda, em aramaico, pode significar casa de misericórdia divina. Esse conceito se encaixa bem dentro do contexto devido ao estado das pessoas que buscavam ser curadas naquele local. Isso vai ficar claro no versículo seguinte, quando o texto diz: naqueles dias, uma multidão de enfermos, cegos,
coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Naqueles dias jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia do céu, descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. O texto fala que, de certo em certo tempo, o anjo descia agitando a água e as pessoas então eram curadas. Muito provavelmente, João esteja aqui simplesmente descrevendo a cosmovisão daquelas pessoas, ou da crença popular prevalecente naquele lugar. O fato de a água ser agitada, alguns historiadores vão justificar, dizendo que isso provavelmente acontecia pelo fato das piscinas serem alimentadas por grandes reservatórios, que eram chamadas de piscinas de Salomão, o que naturalmente poderia causar essa movimentação na água. Então, muito provavelmente, com o passar do tempo, essa movimentação passou a ser associada com a ação dos anjos ou de um anjo vindo àquele determinado local. O ponto central que João descreve é que havia ali uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando para serem curados. Verso de número 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Dentre todos os necessitados e doentes, João destaca a situação de uma pessoa. João nos conta que o homem era inválido havia 38 anos. Muito provavelmente, esse homem, durante todo esse tempo, era levado para aquele lugar, ou ele chegava àquele lugar se arrastando de tempos em tempos, quando ele tinha aquela expectativa da água ser agitada. Muito provavelmente, havia um período no dia e então ele tentava chegar àquele local por volta daquele momento em que ele esperava que aquele evento iria acontecer. João não vai identificar qual era a doença dessa pessoa. No verso número 7, como veremos, muito provavelmente nos dá a entender que era um coxo, um paralítico, alguém que estava extremamente fraco, que não tinha condições de se mover e de chegar até aquele determinado local. O verso número 6 diz: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? João destaca aqui o conhecimento de Jesus acerca do homem. O texto diz: sabendo que estava ali há muito tempo. O termo saber pode tanto se referir ao conhecimento sobrenatural, quanto ao conhecimento obtido por meio de investigação diligente. Ou seja, ou Jesus já havia sido informado sobre a situação daquelas pessoas, em especial daquele homem, através do relato de outras pessoas, ou ele sabia por seu próprio conhecimento como filho de Deus, o que se encaixa perfeitamente dentro do contexto e da perspectiva que João tem trabalhado acerca do conhecimento do Filho do Homem. Diante do homem, Jesus então faz a pergunta: queres ser curado? Verso número 7, respondeu-lhe o enfermo: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que nos chama a atenção aqui é que, ao contrário daquele paralítico, por exemplo, lá em Marcos, capítulo 2, cujos 4 amigos o levaram até Jesus, baixando a sua esteira através de um telhado, esse homem aqui não tinha ninguém para ajudá-lo. O homem responde à pergunta de Jesus apontando para o seu grande desejo, que vem sendo demonstrado ao longo de todos esses anos, por meio de sua atitude de se aproximar daquele lugar quando a água estava sendo agitada. Verso número 8, então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. O leito era uma espécie de esteira
normalmente feita de palha. Era algo leve o suficiente para ser enrolado e facilmente carregado no ombro de uma determinada pessoa que tinha relativamente saúde. Provavelmente a ordem era para que aquele paralítico, agora curado, para que ele tivesse condições de realizar aquela determinada ordem. Ou seja, ele com certeza teria a força física necessária para carregar a sua cama, a sua esteira. Imediatamente, diz o verso número 9, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Assim como os 38 anos provam a gravidade da doença, carregar a cama aqui e andar provam também a cura completa. João menciona brevemente que a cura ocorreu em um sábado, estabelecendo assim um cenário para o confronto e para o discurso que teremos a partir desse momento. Há várias passagens no Antigo Testamento que proíbem o trabalho no sábado. Isso fica claro, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 20, na entrega dos 10 mandamentos. Porém, uma questão chave para se avaliar se alguém quebrou ou não o mandamento era responder a seguinte pergunta: o que é trabalho? Quando a Bíblia fala sobre a proibição de trabalhar no sábado, de modo geral, ela se refere ao emprego habitual de uma determinada pessoa. Porém, na época de Jesus, os judeus seguiam o que nós chamamos, o que era chamado, conhecido como Mishnah, que classificava 39 classes de trabalho, incluindo levar ou transportar qualquer coisa de um lugar para o outro. Havia uma exceção no caso de transportar um paralítico. Nesse caso, isso não era considerado um ato de transgressão, ou seja, de trabalho no dia de sábado, mas sim um ato de compaixão. Portanto, segundo o padrão do Antigo Testamento, segundo aquilo que a lei havia estabelecido, o homem não estava infringindo uma lei, visto que ele normalmente não carregava esteiras para viver. Porém, de acordo com a tradição, o homem estava infringindo a lei, uma vez que ele violava uma das 39 categorias de trabalho proibidas pela Mishnah. Algo que precisamos notar é que, neste momento, quem está sendo acusado de trabalhar no sábado não é Jesus, mas o homem. Jesus será acusado daqui a pouco, mas, por enquanto, o foco recai no homem que fora curado. Observe a reação do homem ao ser confrontado pelos líderes religiosos, verso de número 11. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que curou me disse, toma o teu leito e anda. O homem se defende, dizendo que a responsabilidade pelo fato de ele ter quebrado a lei, segundo o entendimento dos líderes religiosos, tinha sido daquele que o curou, pois ele havia ordenado, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Os líderes religiosos, então, questionam sobre a identidade desse homem. Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? É o questionamento que eles fazem. Ou seja, muito mais perigoso era aquele que ordenava a ação no sábado do que aquele que a obedecia. Portanto, eles desejam saber quem era essa pessoa. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. O homem não sabia quem havia lhe curado. João apresenta uma justificativa dizendo que Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior.
Mais tarde, não sabemos exatamente quanto tempo depois do incidente, Jesus encontra o homem curado no templo e agora conecta explicitamente a cura com a necessidade de uma mudança de caráter, de comportamento, de atitude, dizendo para o homem: pare de pecar ou algo pior pode acontecer com você. Aqui precisamos entender essa passagem dentro de um certo equilíbrio, de um contexto mais amplo. A primeira verdade é que, de forma geral, o sofrimento está associado com as consequências da queda, ou seja, todos nós estamos sujeitos a adoecer, a sofrer alguma forma de sofrimento neste mundo presente. Esse sofrimento, ele não está necessariamente relacionado a um pecado específico, mas ao simples fato de vivermos em um mundo caído e, portanto, de estarmos passando ou usufruindo as consequências da própria queda. Essa é a primeira verdade que precisamos levar em consideração. A segunda verdade é que algumas situações de sofrimento e morte estão diretamente relacionadas com o pecado. Nesses casos, você tem uma relação direta entre doença e pecado. As duas declarações que Jesus faz, pare de pecar e algo pior pode acontecer com você, estão ligadas. O significado é: pare de pecar para que não aconteça algo pior com você. A implicação inevitável é que o mal que já aconteceu foi ocasionado pelo pecado, que a pessoa não deve repetir. Ou seja, o que Jesus está falando para esse homem o pecado desse homem está diretamente relacionado a um pecado. Por isso, ele foi acometido daquela doença. Esse é o ponto central que Jesus está destacando e advertindo ao falar para o homem dessa forma. Verso número 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Esse versículo precisa ser entendido dentro do contexto em que o homem está sendo questionado por ter trabalhado no sábado. E depois de se encontrar com Jesus, ele diz aos líderes religiosos que foi Jesus quem o curou. Ou seja, o seu objetivo aqui não é testemunhar acerca de Jesus, como aconteceu, por exemplo, no capítulo 4 com a mulher samaritana, mas de transferir a responsabilidade, apontando para Jesus como o autor da ação e, consequentemente, o responsável por ele ter trabalhado no sábado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Observe como agora os judeus deixam de perseguir o homem e passam a perseguir a Jesus. João não acha necessário especificar neste momento todas as ações que Jesus realizou no sábado. Ele vai simplesmente dizer: fazia estas coisas no sábado, sinalizando para o fato de que a cura no sábado está dentro de um conjunto de ações que foram realizadas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, então, responde à acusação dizendo que o seu pai trabalha até agora. Segundo o entendimento do judaísmo, Deus havia descansado no sábado. Porém, o ponto que Jesus coloca é que Deus também trabalha no sábado. A implicação disso é: Deus é um transgressor, então, da própria lei? Ou seja, Jesus começa o seu argumento usando algo que havia consenso na época, que era o fato de Deus trabalhar continuamente, apesar de que lá no momento da criação era dito que Deus havia descansado no sétimo dia. O fato disso ter acontecido, ou seja, o fato de que havia um consenso, que Deus trabalhava todos os dias, de que ele fazia a obra de sustentar sua criação. Isso, então, esse consenso, esse entendimento, nos leva ao ponto que Jesus está colocando, que mesmo Deus trabalhando, até mesmo no sábado, isso não faz dele um transgressor da lei.
Presumindo isso, então Jesus aplica a si mesmo. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Para que essa autodefesa seja válida, os mesmos fatores que se aplicam a Deus devem também se aplicar a Jesus, porque ele está se colocando no mesmo pé de igualdade aqui do Pai. É importante percebermos o argumento de Jesus. Ele não argumenta aqui dizendo que a interpretação dos judeus sobre o sábado estava incorreta. Ele não tenta, por exemplo, aqui convencer os oponentes do fato de que a proibição de trabalhar no sábado fazia referência a um trabalho normal, diário, realizado nos 6 dias da semana. E, portanto, isso não se aplicava à atitude do homem de ter carregado o seu leito no dia de sábado. Ele não segue para essa possibilidade, o que ele poderia, com certeza, convencer os seus ouvintes dessa forma. Mas não é esse o ponto que ele está argumentando. Ele se associa e se compara com a pessoa de Deus, mostrando que assim como Deus trabalha, o seu trabalho também, assim como Deus trabalha e o trabalho de Deus é aceito, assim também Jesus trabalha e o seu trabalho não é reconhecido como transgressão. Ou seja, assim como Deus realiza a sua obra, mas pelo fato dele ser o criador e sustentador de todas as coisas, isso o torna alguém diferente de uma pessoa que faz parte da criação e que está trabalhando, por exemplo, no dia de sábado. O ponto central aqui da comparação é Jesus se coloca a semelhança na mesma categoria de Deus. Esse é o ponto que vai gerar aqui um sentimento de hostilidade, uma reação de hostilidade por parte dos judeus. O verso número 18, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os oponentes de Jesus imediatamente entendem as implicações de sua observação, incluindo o fato de que ele estava declarando que Deus era o seu Pai e, consequentemente, que ele também era igual a Deus. Perceba como a coisa vai se agravando, pois Jesus não somente se compara a Deus no primeiro momento, mas ele diz também que Deus era o seu próprio Pai. Verso de número 19, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. A resposta de Jesus trata com ambas as preocupações dos judeus, ou seja, tanto com o fato dele ser acusado de quebrar o sábado, e segundo, com o fato dele reivindicar ser igual a Deus. Jesus, então, usa algo que poderia ser percebido facilmente nos relacionamentos terrenos, o fato do filho fazer aquilo que o pai faz. Porém, o seu objetivo é enfatizar que, embora ele seja igual a Deus, é funcionalmente subordinado a ele como um filho, o é a seu pai. Ou seja, o seu relacionamento preserva a distinção de papéis. Assim, Jesus não afirma a independência de Deus, mas dependência plena dele. Ele é, ao mesmo tempo, coeterno e subordinado ao Pai. Ao declarar que o Filho nada pode fazer de si mesmo, Jesus ressalta a sua inteira subordinação, dependência e obediência para com a pessoa do Pai. Observe como Jesus vai justificar isso a partir do versículo de número 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. A próxima parte da justificativa de Jesus foca agora no amor do Pai para com o Filho.
O amor do pai pelo filho se expressa em sua livre autorrevelação. E o amor do filho pelo pai o faz em sua submissão obediente à vontade do pai. Dentro do contexto de João, isso vai incluir também a própria morte na cruz do Calvário. A justificativa continua, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. O Antigo Testamento e a literatura do Segundo Templo concordam que ressuscitar os mortos e dar vida são prerrogativas únicas da pessoa de Deus. Somente Deus tinha essa capacidade. Os contemporâneos de Jesus, portanto, não acreditavam que o Messias receberia a autoridade para ressuscitar os mortos. Isso se torna ainda mais surpreendente a afirmação de Jesus quando ele declara que ele teria a capacidade não só de ressuscitar, mas de vivificar. Embora Elias às vezes fosse considerado uma exceção porque foi usado por Deus para ressuscitar os mortos, nós temos um evento desse lá no Antigo Testamento, a afirmação de Jesus é muito mais ousada. Ele afirmava não apenas ser um instrumento de Deus para ressuscitar outras pessoas, mas também para dar vida a quem ele assim desejasse. A quarta justificativa de Jesus é apresentada no verso número 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Perceba como esse versículo se encaixa no argumento que vem sendo desenvolvido. O Pai e o Filho gozam da prerrogativa de dar a vida. Isso já ficou estabelecido no verso 21. Pois o Pai determinou que não será tarefa direta julgar uma determinada pessoa, mas em vez disso ele confiou todo o julgamento ao Filho. Essa é a relação que o texto vai descrevendo. Isso é muito interessante porque ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus é apresentado como o juiz de toda a terra. Deus sempre exerce juízo sobre a vida do seu povo, sobre os inimigos do seu povo. Aqui, porém, o texto insiste que Jesus é aquele que vai realizar esse momento. Ou seja, tanto no presente como no último dia, Deus confiou ao Filho essa parte do juízo contra os inimigos de Deus. Porém, pelo que já foi desenvolvido, esse julgamento não será feito de forma independente. Essa é a parte central que precisa ser compreendida, mas será feita de maneira que glorifique o próprio Pai. Verso de número 23 diz o seguinte: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O verso 23 vai apresentar a razão pela qual todo julgamento foi confiado ao Pai. Ele vai começar com a expressão a fim de que. Jesus declara que o seu propósito é que o Filho seja um com o Pai, não apenas na realização de uma determinada atividade, mas também em honra. Isso vai muito mais além de fazer de Jesus um mero embaixador que age em nome do monarca que o enviou. Os judeus estavam certos, com certeza, em destacar que Jesus estava fazendo-se igual a Deus quando ele declara. Mas isso não diminui a Deus. Esse é o ponto que os judeus não perceberam. Na verdade, a glorificação do Filho é precisamente aquilo que glorifica o Pai. No exato momento em que o Filho é honrado, o Pai é honrado. No exato momento e na mesma proporção em que o Filho é glorificado, o Pai também é glorificado. Ao afirmar que o propósito do Pai é que todos honrem o Filho, Jesus conclui que quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Verso número 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida.
Perceba como Jesus desenvolve o tema que foi introduzido no verso de número 21. O verso número 21 vai dizer: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Essas pessoas que são vivificadas são apresentadas agora como aquelas que ouvem e creem naquele que enviou a Jesus. Ouvir neste contexto, assim como no restante do Evangelho de João e nos demais evangelhos, tem a conotação não só de ouvir, mas também de crer e principalmente em obedecer. Verso número 25, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O texto vai apresentar uma tensão entre o já e o ainda não, ou seja, entre o vem a hora e já chegou. Esse momento que será marcado em sua plenitude em um tempo futuro já pode ser desfrutado por meio da voz do Filho de Deus, como o texto apresenta. Essa vida que os ressuscitados desfrutarão por meio da ressurreição já está sendo desfrutada aqui e agora por aqueles que ouvem a voz do Filho de Deus. Verso número 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Este versículo explica como é que o Filho pode exercer o julgamento divino e dar ainda assim vida por meio da ressurreição através da sua palavra poderosa. É porque, como Deus, ele tem vida em si mesmo. Deus existe por si mesmo, ele concedeu também ao Filho essa mesma prerrogativa, de ter vida em si mesmo. Essa declaração ela precisa ser entendida com base no que já foi apresentado no prólogo do Evangelho de João. O texto aqui não está falando que essa vida que o Pai concedeu ao Filho aconteceu em algum momento na história, ou, por exemplo, no momento da encarnação, ou depois da ressurreição de Jesus. Mas, segundo o prólogo, isso aconteceu na eternidade. O texto vai dizer que no Filho estava a vida, diz lá o versículo 4 do capítulo 1. Por isso, Jesus, então, é proclamado como a vida eterna que estava com o Pai e, então, apareceu a nós. Ou seja, esse momento em que Deus concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, esse momento aconteceu na eternidade e não em um momento histórico. Verso número 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Assim como o Pai anunciou a vida, comunicou a vida em si mesmo ao Filho, segundo o que foi apresentado no verso 26, ele também lhe deu autoridade para julgar. Isso já foi desenvolvido nos versos 21 e 22. Mas uma base adicional para esse dom é fornecida agora nesse momento. O Pai concedeu essa autoridade a Jesus porque ele é o Filho do homem. João associa a autoridade para julgar novamente com aquela figura do Filho do homem. Então, ele vai fazer referência aqui a Daniel, capítulo de número 7. Só que nesse momento, enfatizando a sua autoridade não somente para reinar sobre os povos, mas para julgar a todos os povos. Verso número 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A expressão não vos maravilheis disto se refere ao ensino dos versículos anteriores, em particular a insistência de Jesus de que a sua voz, que chamará todos os que estão em seus túmulos nos últimos dias, fará com que gerará vida ou produzirá vida no coração dessas pessoas. O ponto que Jesus destaca é que a voz do Filho do Homem é poderosa o suficiente para gerar vida espiritual agora,
e também essa mesma voz será suficiente para gerar vida ou para dar vida aos mortos no futuro, na ressurreição. A frase ou as frases, os que tiverem feito bem, os que tiverem praticado mal, precisam ser entendidas com base dentro do contexto. O que está sendo colocado não é uma avaliação simplesmente de obras aceitáveis ou não, mas a posição em que essas obras estão sendo feitas. Isso precisa ficar claro porque quando o texto diz os que tiverem praticado o mal para a ressurreição e os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida e outros para o juízo, para a condenação, se isso for tirado do contexto, nós podemos chegar à conclusão de que o texto está se referindo a uma salvação ou um juízo por meio de obras, mas nós já percebemos que não é esse o ponto que João vem tratando. Verso número 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Os leitores de João podem ter certeza de que o julgamento que Jesus exercerá é perfeitamente justo, pois ele depende completamente da palavra e da vontade do seu Pai. Em outras palavras, este versículo é uma rejeição daquilo que foi apresentado nos versos, uma reiteração daquilo que foi apresentado no verso 19 e 20, especificamente aplicando a autoridade de Jesus no julgamento. Mais uma vez é a própria submissão de Jesus ao Pai, o seu compromisso irrestrito de agradar não a si, mas aquele que o enviou, que garante que tudo que ele diz e faz, mesmo até no último dia, está totalmente de acordo com a vontade do Pai. Verso de número 31, o texto diz o seguinte: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus não está aqui discutindo as condições sobre as quais o seu testemunho pode ser admitido como verdadeiro ou não. Isso vai acontecer no capítulo 8. Mas aqui o ponto central não é esse assunto. O que ele está colocando é basicamente o fato de que se todas as suas reivindicações, se elas estiverem girando em torno simplesmente daquilo que ele diz, isso não é suficiente. Jesus está falando dentro de um contexto onde o interrogatório de testemunhas era central para o procedimento legal judaico. Ou seja, havia uma necessidade de múltiplas testemunhas. Esse princípio é ensinado tanto nas Escrituras e também é reiterado pela própria tradição judaica. Outro é o que testifica a meu respeito, diz o verso 32. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. O termo aqui, outro, segundo o contexto, provavelmente é uma referência ao seu próprio pai. O pai que testifica nessa passagem faz por causa de Jesus, para estabelecer o conteúdo da própria declaração de Jesus sobre si mesmo. Eu sei que o seu testemunho sobre si é válido. Isso é precisamente o que garante que Jesus não está simplesmente testificando sobre si mesmo. Verso número 33. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Os ouvintes de Jesus claramente precisam de um testemunho corroborativo. E para isso, Jesus agora se volta para essa necessidade. A primeira testemunha que ele menciona é, no caso, João Batista, que veio ao mundo para dar testemunho da verdadeira luz, como ficou evidente lá no capítulo 1. Ele não apenas deu testemunho, aquela delegação que foi enviada pelos líderes religiosos de Jerusalém, mas também identificou publicamente Jesus como Cordeiro de Deus, como ungido de Deus,
como o Filho de Deus que veio tratar o pecado do mundo. Embora tudo que João Batista tenha dito sobre Jesus de fato fosse verdade, o próprio Jesus não aceitou o seu testemunho. Em que sentido Jesus está falando sobre isso? No sentido de que ele não poderia aceitar um testemunho humano, ou seja, ele não dependia disso para estabelecer que ele era, que de fato, para estabelecer aquilo que realmente ele era. O que ele era não precisava de uma confirmação de um ser humano para que isso se tornasse verdadeiro, para que se tornasse legítimo. Os versículos anteriores, desde o verso 19 até o versículo número 30, enfatizam o conhecimento íntimo de Jesus acerca do Pai. Ele é capaz de dizer tudo o que o Pai diz, ele é capaz de conhecer todos os propósitos do Pai. No que diz respeito, então, à sua autoconsciência de Jesus, o outro, que é apresentado no verso número 32, que testemunha em seu favor, é esse próprio Deus, é o seu próprio Pai. Como o testemunho de João Batista, então, poderia ser um testemunho superior ao testemunho do seu próprio Pai? Esse é o ponto central. Nós temos, então, dentro do contexto que vem se desenvolvendo, um testemunho que legitima a ação e o ministério de Cristo vindo do seu próprio Pai, e temos aqui o ministério terreno representado pelo ministério de João Batista. O ponto que Jesus menciona é que o testemunho de João Batista não era um testemunho necessário para que ele fosse confirmado diante de Deus. Não, mas para que os seus ouvintes fossem salvos. Ou seja, quando Deus envia João para testemunhar, ele não faz isso por causa do Filho, mas sim por causa dos pecadores, porque os pecadores precisavam ser alcançados e terem essa confirmação por meio de um testemunho terreno. As pessoas são salvas crendo em Jesus. O testemunho de João Batista pode ajudá-los a acreditar. Esse era o propósito e, portanto, o apelo de Jesus a tal testemunho é justificado. Verso número 35, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por um pouco, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Embora João Batista não fosse a verdadeira luz, como ele mesmo diz isso, ele era, sim, sem dúvida nenhuma, uma lâmpada que alumiava, que apontava para um determinado propósito, para uma determinada pessoa. Embora ele não fosse, então, essa luz, mas ele servia para um propósito, o qual apontava para a luz. O povo judeu em geral, e até mesmo muitos dos líderes, quiseram desfrutar dos benefícios do ministério de João Batista. O ministério de João Batista gerou considerável entusiasmo messiânico. Seu anúncio de que aquele que vem, como é colocado lá no capítulo 1, de que isso estava próximo. Sua insistência para que o povo de Deus se preparasse para a vinda do Messias, o anúncio de que a era messiânica estava prestes a ser estabelecida, que a salvação viria, que o derramamento do Espírito Santo estava se cumprindo. Toda essa mensagem, apesar de que era mesclada com uma mensagem de juízo, de condenação, de julgamento, porém, essa mensagem também gerou expectativa, também gerou alegria. Porém, o texto disse que isso aconteceu somente por um tempo. Ou seja, eles se alegraram ou se beneficiaram dessa luz que era transmitida pelo próprio João, mas somente de forma breve. Verso de número 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, e essas eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Por mais valioso que seja o testemunho de João Batista, e aqui é importante a gente observar isso, Jesus não está desconsiderando a validade do testemunho de João. Jesus ele desfruta de um testemunho
de sua pessoa e missão, que é muito mais superior do que o de João. Esse é o ponto central. Esse testemunho mais importante é o testemunho que vem do Pai e não necessariamente o testemunho que vem pela parte ou da parte de João. As obras que o Pai deu a Jesus testemunham que o Pai o enviou. Essas obras incluem todo o seu ministério, todo o ministério terreno de Cristo, incluindo, com certeza, os sinais que apontam para a obra culminante, a obra da redenção feita na cruz do Calvário, assim também como a exaltação do próprio Cordeiro de Deus. Tudo o que Jesus faz é nada mais e nada menos do que o Pai lhe dá para fazer. As obras que ele faz são, portanto, peculiarmente divinas. São as obras de Deus. Uma vez que este relacionamento entre pai e filho é compreendido, tudo o que Jesus faz simultaneamente atesta que ele é quem o Pai é. Essa é a missão, ou melhor, essa é a declaração que tem gerado incômodo na mente dos judeus, no coração dos judeus. Verso número 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ao declarar que o Pai, ele deu testemunho de mim, Jesus pode estar se referindo à voz em seu batismo, o que, por exemplo, o Evangelho de Mateus vai descrever. Apesar de que esse evento não é explicitamente mencionado em João, mas o ponto central aqui da argumentação de Jesus seria dizer que isso é destacado, ou que o seu testemunho, ao testemunho do Pai acerca do Filho, é registrado nas Escrituras. Porém, João diz que jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. No Antigo Testamento, muitas pessoas ouviram a voz de Deus. Pessoas como Noé, Abraão, Moisés, dentre outros. Os que não ouviram a voz diretamente receberam a lei, que era uma revelação direta de Deus para o povo. Porém, agora o povo havia rejeitado uma revelação maior de um mensageiro ainda maior. Verso de número 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. O motivo pelo qual eles o rejeitaram foi porque eles não têm a palavra de Deus permanente neles, e, consequentemente, eles não creram naquele a quem ele enviou. Verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Esse versículo, apesar de ser muito conhecido e citado, é geralmente usado fora do seu contexto. Os líderes judeus dos dias de Jesus eram, sem dúvida, estudantes diligentes das Escrituras. Eles não precisaram de nenhuma exortação nesse sentido, como, por exemplo, nós temos lá em Hebreus a posição de alguns irmãos dentro da igreja, a atitude de alguns irmãos de uma atitude inadequada de preguiça em relação à diligência de leitura e de conhecimento em relação à palavra do Senhor. Isso não se encaixa dentro desse contexto aqui de João. O verbo examinar tem um sentido de estudar diligentemente. É um termo usado para se referir ao estudo e exposição da Bíblia e também da Torá oral. Então, eles eram, com certeza, essa é uma afirmação, examinais as Escrituras, isso reflete a forma diligente como esses líderes se envolviam, buscavam e faziam a leitura da palavra do Senhor. Mas o ponto aqui, Jesus mostra que a motivação principal em tal estudo diligente era a esperança de aceitação por parte de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês pensam que por meio da leitura diligente vocês irão possuir a vida eterna.
Ou seja, o ponto central aqui não é a eficácia da Bíblia, mas o simples fato de ler como um meio de alcançar a vida eterna. Jesus insiste que não há nada intrinsecamente vivificante no estudo das Escrituras se alguém falha em discernir seu verdadeiro conteúdo e propósito. Diz o texto, e são elas mesmas que testificam de mim. Esta é uma das 6 passagens no Velho Testamento, no Evangelho de João, onde a Escritura ou algum escritor do Antigo Testamento é usado para falar acerca de Cristo. Então, nós vamos ter ao longo do Evangelho de João citações diretas, onde João traz ao conhecimento ou relembra os seus ouvintes de passagens do Antigo Testamento em que esses escritores foram usados para falar diretamente acerca da pessoa e do ministério de Cristo. Perceba qual é o ponto que Jesus está colocando. Como os judeus estão rejeitando a Jesus, essa recusa constitui evidência de que eles estão lendo as Escrituras do Antigo Testamento de forma equivocada. Ou seja, eles não estão entendendo como o próprio Antigo Testamento foi usado por Deus para ensinar acerca de Cristo. Verso número 41. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes tende em vós o amor de Deus. Jesus já disse que não aceita o testemunho humano, se referindo aqui a João. Agora ele acrescenta que não aceita a glória humana, o louvor dos homens. As obras que ele faz, incluindo os próprios sinais que João tem registrado até aqui, testificam quem ele é. E ao fazê-los, eles manifestam a sua glória. Jesus não está interessado em adequar sua mensagem para agradar os seus oponentes. Se ele se rebaixasse para se tornar o tipo de Messias que eles queriam, sem dúvida, ele poderia atrair o louvor deles. Mas todo o seu compromisso é para agradar ao Pai, recebendo a honra que só o Pai pode conceder. Verso de número 42, ele vai dizer, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. A expressão amor de Deus se refere ao fato de que eles não amavam a Deus. Segundo o que foi dito no capítulo 3, eles haviam amado mais as trevas do que a própria luz. Eu vim, diz o verso 43, em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Outra evidência de seu fracasso é encontrada na recusa em aceitar ao Senhor Jesus. Embora ele tenha vindo em nome de seu Pai, seus oponentes o rejeitaram, o negaram. Se eles realmente tivessem amado a Deus, eles não poderiam ter, então, rejeitado o Filho de Deus. Esse é o ponto de conexão quando Jesus diz que o amor, no verso anterior, porque não tendes em vós o amor de Deus. Se eles realmente tivessem amado a Deus, eles não poderiam ter rejeitado o seu próprio Filho. O versículo conclui fazendo o contraste com a forma como eles rejeitaram a Cristo, mas estavam abertos, propensos a receber falsos messias. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, o que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? A razão pelo qual os oponentes estão aqui abertos para aceitar as pessoas que se dizem ser Cristo, mas não estavam propensos a receber aquele que veio em nome do Pai, agora ficou mais clara. Como a maioria das pessoas naquela época, e assim também nos nossos dias, eles dependiam muito de aceitar elogios uns dos outros. Eles não fizeram nenhum esforço para obter o louvor que vem da parte de Deus, mas sim dos homens. Inevitavelmente, isso significava que eles estavam abertos e pretendentes para qualquer pretendentes messiânicos que usavam de recursos, de lisonjas,
ou que almejavam grandes reputações. Eles não estavam abertos ao Messias que Jesus estava se tornando. Alguém que pensava que a única glória e louvor que valia a pena perseguir seria a glória do seu Pai. Diante dessa realidade, o questionamento de João é: como podeis crer? Verso número 45. Não penseis que eu vos acusei perante o Pai. Acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em que tendes firmado a vossa confiança. No grande julgamento do último dia, não será Jesus quem apresentará as acusações contra os judeus, nesse momento aqui que estavam ouvindo. O seu próprio, o próprio Moisés, ou a própria fonte da defesa que eles estavam usando, Jesus está dizendo que se tornará o próprio motivo do juízo. Ou seja, Moisés será o acusador, o mesmo Moisés a quem eles estimam tanto como mediador da aliança do Sinai, aquele por meio de quem Deus deu a lei, que eles consideravam muito, esse mesmo Moisés seria usado por Deus para acusar o próprio povo. Nesse contexto, a acusação trazida por Moisés não será baseada na falha em obedecer a um mandamento específico, mas em sua capacidade de compreender o pacto da lei e no entendimento da função ou da pessoa de Cristo dentro desse pacto. Eles consideram isso como um fim em si mesmo e não como um testemunho do próprio Cristo. Verso 46, porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Eles depositaram suas confianças em Moisés, não naquele sobre quem Moisés escreveu. Verso número 47, o texto conclui: se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Os escritos de Moisés e as palavras de Jesus estão intimamente ligados, de modo que acreditar em um é acreditar no outro, assim como também rejeitar um é rejeitar o outro. O fracasso dos judeus em compreender sobre o que Moisés e os seus escritos tratavam é descrito como crendo no que ele escreveu. É descrito como não crendo naquilo que ele escreveu. Ou seja, eles não somente deixaram de ter uma compreensão correta, mas também deixaram de ter uma obediência sincera a tudo aquilo que foi escrito acerca do Filho por meio de Moisés. Chegamos aqui ao fim dessa primeira parte. Você terá o tempo para poder rever o vídeo, para poder ler e reler o texto bíblico e se preparar para a segunda parte da nossa aula, que é tentar identificar a estrutura do texto e elaborar alguns princípios com base no entendimento do texto, ou na ideia central de cada estrutura. Que Deus abençoe a todos.